Esse podcast é uma produção do Futura, uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho. Salve, salve, manas, minas e monas! Sejam bem-vindas e bem-vindes ao Ela Faz Assim, o ponto de encontro de mulheres incríveis. Eu sou Luísa Freire, jornalista do canal Futura, e nessa temporada temos uma novidade. Olha a novidade, é essa aqui que você está vendo literalmente, que é o nosso videocast. Eu sou a Thaís Bernardes e estou muito feliz de estar aqui hoje cercada dessas mulheres maravilhosas. Ai, era pra ser rimado. Fala, não, tropinha. Foi no improviso. Fala, tropinha. Tamara Abreu na voz aqui do time de operações. E no nosso primeiro videocast, seja bem-vindo, vocês todos. Não reparar na bagunça, né? Estamos aí tentando evoluir, melhorar. Vamos chegar de mansinho. E a gente já recebe hoje, assim, uma entrevistada bombástica, né? Ela é diretora, atriz, né? Poeta e várias outras coisas. A gente está aqui na presença de Luísa Lourosa! Bem-vinda. Ficou bom agora, hein? Bem-vinda, Luísa. Gostei, gente. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer recebê-la. Luísa também está na responsabilidade aí de ser a nossa primeira entrevistada do videocast, né? E responsabilidade, meu amor, ela sabe o que é isso no DNA, na árvore assim, genealógica dela, porque ela é filha de nada mais nada menos que Sérgio Lourosa. Viu uma dinastia, entendeu? Nossa, que dinastia. Vamos mandar um beijo pro Sérgio? Beijo, Sérgio! Beijo, papi! A Luísa também integra o elenco de uma novela que tem maioria negra, né? Que é a novela Vai na Fé, com a personagem Cristal. Que eu sou fã, muito fã, inclusive. Eu Então, tô lá sempre vendo. Inclusive, a minha primeira pergunta é porque eu quero saber como que foi o convite e como que você recebeu esse convite, assim, porque é a sua primeira personagem em televisão, né? Sim, bom, eu tenho uma carreira assim de mais ou menos uns 7 anos já no teatro. E eu nunca investi, diria assim, né, o tempo e a energia na televisão. Eu acho que foi um grande erro, na verdade. Assim, agora que eu fiz, eu entendi que foi um vacilo, assim, porque desde quando a gente começou a fazer, eu comecei a fazer lá Vai na Fé, eu me apaixonei, assim, pelo fazer mesmo. É muito, muito legal ver atores super experientes, sabe, se dedicando na construção do personagem. É um mundo novo que se abriu para mim, assim, apesar de eu ter estudado isso, inclusive, eu me formei, e na minha formação também teve o estudo para câmera, né, para TV, mas nunca tinha virado o foco da vida, da carreira, né, para isso. E foi muito interessante. Um dia eu saí de uma aula de dança e estava indo para um ensaio de uma peça. E aí recebi o convite, recebi a ligação da produtora de elenco me chamando para viver a Cristal, assim. E aí, primeiro eu tinha que mandar um vídeo, né? Tipo, ups, esbarrei aqui. Primeiro eu tinha que mandar um vídeo teste, e aí logo foi aprovado, e aí a gente começou a gravar. A primeira parte a gente gravou lá em Lumiar mesmo, então, assim, foi um mergulho que a gente conseguiu fazer já na realidade mesmo da personagem, assim, por onde ela estava passando naquele momento. E Lumiar, então, assim, para quem não conhece, fica no estado do Rio, perto de Friburgo. É um lugar que tem cachoeira, que é meio místico, é muito bacana. Tamara, você não vai pedir spoiler da novela, não pode, Desculpa. está proibida. Perdão. Eu queria muito, sabe? Não, nós proibimos. E você acabou de falar desse lado místico da Cristal, e você também tem um lado espiritualizado, da espiritualidade. Agora eu vou ler aqui a minha cola para eu não errar o nome do espetáculo que você dirigiu, que é Iabá Mulheres Negras, onde mulheres negras elas dialogam sobre alegrias, tristezas, sonhos e desejos e lutas, né? E como que, para você, como que é mostrar essa energia das mulheres negras, mostrar essa energia no teatro, mas também na televisão, porque mostrar essa energia, eu vou ampliar minha pergunta, mostrar essa energia das mulheres negras e receber essa energia das mulheres negras, porque eu acredito que a forma como você recebe do público da TV é um pouco diferente da forma como você recebe do público do teatro, né? Sim, sim. Bom, o Iabá foi um dos primeiros grandes desafios, assim, da minha vida, né? Foi a minha primeira direção.
E foi muito louco, porque a gente estreou no dia 12 de março de 2020. E aí, o que aconteceu? No dia seguinte, todos os teatros foram proibidos. Então, a gente fez 2 apresentações somente, depois de um processo, assim, de 6 meses, de muito estudo, muito aprofundamento. Então, assim, ele foi um ritual de passagem na minha vida, assim. E ali mesmo, no espetáculo, a gente abordava as diversas dinâmicas dessa existência enquanto mulher negra, assim. Tinham, inclusive, na peça, a gente abordava questões de mulheres negras que não eram do candomblé, por mais que o nome fosse Iabá. A gente queria trazer e discutir todas as possibilidades dessas mulheres, sabe? E eu acho que fazer uma jovem mística também me trouxe essa possibilidade, inclusive, de se relacionar comigo, assim. Eu fui uma adolescente negra de classe média, o que é meio raro, né? Mas tem bastante. E convivi com muitos outros universos, assim. O candomblé só chegou para mim já na vida adulta. Na minha adolescência, eu me identificava mais como uma jovem mística, assim. Eu sabia que tinha alguma coisa espiritual que eu precisava cuidar, que eu precisava olhar, que eu precisava tratar, que me interessava, mas eu ainda não sabia exatamente o que era, assim. E aí eu fui pesquisando em todos os lugares um pouco na yoga, um pouco na meditação, um pouco no budismo, um pouco no espiritismo, um pouco até eu encontrar o lugar onde eu estava cara a cara, de fato, com a minha ancestralidade, assim. E foi no candomblé, assim. Quando a gente olha para toda aquela vivência ancestral e de muitos anos, né? Uma construção de muitos anos, e fala, caramba, isso diz respeito à minha história, sabe? É muito emocionante. E você teve esse retorno do público, das mulheres, que elas trazem isso para você, falando sobre ancestralidade, de olhar e falar, nossa, eu me vi na sua peça, Elas eu me vi na sua personagem. Isso. Isso. Tem isso do certeza. reconhecimento, né? Como que foi esse retorno? Com certeza, assim, pensando na peça, principalmente, teve uma coisa com as atrizes, inclusive, assim, sabe? Eram 15 atrizes, 15 mulheres negras de diversos lugares mais do Rio de Janeiro, assim, né? Que eu me lembro, era todo mundo do Rio, mas tinha gente de São Gonçalo, de Niterói, de Caxias, de várias partes do Rio. Mandar um salve aqui para São Gonçalo, Niterói, Não, e o que muda Niterói, completamente... olha só. São Gonçalo, Niterói, Caxias. É isso aí. Não, e essa mulher negra que é diversa mesmo no estado do Rio de E Janeiro, é importante né? trazer isso, né? Porque 15 mulheres negras, mas cada uma com sua vivência diferente, né? Não Exatamente. somos todas iguais. Como, tipo, cada uma, a Thaís, como você, é de classe média. Eu sou de São Gonçalo, a Tamara de Zona outro Oeste, estado. Zona Oeste. Você não é de Miracema, mulher? Ai, meu Deus, interior. Olha Que só, isso? tá Ai, minha negando roça. Miracema. Tô negando minha roça, perdão, galera. É norte do Rio. Minha ó. tropa de Miracema, Olha. Perdão, viu? Sou miracemense, Um com beijo, orgulho. Miracema. Mas você teve esse retorno, Luísa, dessas mulheres de se identificarem, tanto as atrizes quanto... Ou mulheres místicas aí. Com certeza, com certeza. Eu acho que, assim, quando a gente vê, né, em cena os assuntos que abordam a nossa realidade, é muito mais fácil a gente se conectar com a coisa. Às vezes a gente tem um distanciamento muito grande do que a gente está vendo, a gente não consegue, às vezes, captar, porque não diz respeito às nossas vidas. Então, quando a gente está falando os assuntos, as gírias que a gente conhece, as formas de dizer... teve eu dirigi uma cena e aí eu lembro de falar assim, mas chama alguém ali. E aí, assim, como é que a gente chama alguém? A gente poderia chamar alguém só fazendo sabe? Isso é muito característico nosso, assim, sabe? Faz de novo. Eu vou aprender. Como que é? Vamos tentar Mas aqui, tem gente. diferentes significados também. Mas né? tem um A vídeo. questão do beiço. Não, tem um vídeo. Uma beicinho aqui, beiçadinha, uma a beiçada, famosa beiçada. Vocês já viram? Tem um vídeo circulando na internet que é justamente isso. Tipo, como que mulheres Tem. negras falam. Aí, tipo, um bico assim é chamando alguém. Um é bico deboche. também pode ser deboche. Qual é o deboche da Mara? Tamara sabe. Ainda tem um somzinho. Gente, eu não tenho um bico. sonoplastia. Eu tenho um bico meu. Não, mas a gente tem bico pra várias coisas, Luiz. Eu acho que tá na forma de expressar mesmo. Quando você Estão me vem falando contar aqui uma que eu tenho um fofoca. bico, sim. Claro, e quando você Eu conta tenho minha cara de... fofoca?
Tu tem a cara. Luiz contando fofoca. Amiga! Mas essa diferença de linguagem é muito legal, de mulheres negras. E falando de linguagem, você também trabalha com o slam, né? Você foi premiada no slam. O slam, ele surgiu nos Estados Unidos, na década de 80. No Brasil, ele é um pouco mais recente. E foi justamente uma brasileira que ganhou um campeonato na França, que ajudou a popularizar o slam aqui no Brasil. E como foi para você esse envolvimento com o slam? Olha, foi transformador, assim. Foi, além de transformador, eu sinto que foi potencializador, assim. Eu sempre escrevi, sempre gostei de organizar palavras, de escarafunchar palavras. Escarafunchar, gente. Eu jamais conseguiria falar isso rápido, escarafunchar. Mas vamos lá. Descobrir palavras esquisitas e dar outras formas para elas, assim, isso sempre foi um tesão meu. E aí eu tinha uns textos assim guardados e eu fui um dia no Slam das Minas, no Largo do Machado. Fui primeiramente despretensiosamente só para assistir, assim. Aí eu tava com uma amiga minha que é atriz também, a Aline Ubrist. Um beijo pra minha amiga. Beijo pra amiga dela, Aline. Que tá fazendo travessia agora também. E aí eu falei, eu queria apresentar. E aí eu lembro que eu tava assim, tímida. Ela botou pilha. E aí eu fui, tomei coragem, falei 3 textos lá. E quando eu fui vendo assim, eu fui ganhando uma fase, fui ganhando a outra. O que é isso? Então, talvez eu faça isso bem. Quando viu o campeão. Talvez eu Finalista. tenha que insistir nisso. Aí eu venci naquele mês, né? E aí depois tinha a final, no final do ano, do Slam das Minas, e que eu também ganhei. Eu fui a ganhadora daquele ano e falei assim, caraca, então eu tenho que investir de fato nesse negócio de escrever, assim. E aí, de lá pra cá, assim, eu competi mais uma vez no Slam da Flup, depois. Mas depois disso eu decidi não competir mais e voltar para um estágio de criação mais intuitivo, assim, né? Eu senti que eu acabei entrando numa gira de competição que eu falei, não é sobre isso. Então, vamos voltar, vamos calmar. E fazendo só um paralelo com a linguagem da TV, teatro e slam, eles dialogam de diferentes formas com mulheres, tipo, diferente faixa etária, da periferia. Como funciona esse diálogo com a juventude, principalmente de mulheres pretas e periféricas? Olha, eu acho que o slam é o que mais... É direto, assim. Não tem intermédio. Ele tem uma crítica social também. Ele precisa ter, né? Assim, a característica do slam é meio batida, né? Uma coisa que é mesmo impactante. Por ele ser na rua, muitas vezes também, eu acho que tem essa... Já vem com essa energia de rua, essa energia de mudança social, essa energia de movimentação de multidões, assim. Então, eu acho que é bem isso, assim, não tem intermédio, não tem uma coisa, você não media. É a coisa como a coisa é. E com todas as palavras, com todas as letras. Eu acho que no teatro e na TV já tem algumas outras coisas que interferem, assim, e que às vezes passam pela mão de várias pessoas e acabam tomando outras formas, assim. Que eu não acho que um é melhor ou pior do que o outro, não. Eu só acho que é diferente mesmo. A gente tem uma pergunta da Bruna Camargo, que é uma apresentadora, que hoje também não está aqui com a gente, mas ela apresenta Ela Faz Assim. Só que antes de eu fazer a pergunta da Bruna, na sua fala, você falou novamente que você se descobriu no slam. Antes você tinha se descoberto, você descobriu a religião. E aí eu começo a pensar como é interessante, porque você é uma menina / mulher que está se descobrindo o tempo inteiro. E quantas vezes nós, mulheres negras, nos descobrimos o tempo inteiro? Você acha, você se vê enquanto essa mulher que se descobre o tempo inteiro? O tempo inteiro. E é engraçado que o povo diz, né, que não sei quem descobriu o Brasil. Coitado, quem é que vai me descobrir, né? Eu fico me descobrindo o tempo inteiro. Eu não sei quem eu sou a cada segundo, assim. Passou aqui, eu falei, me descobri aqui, daqui a 2 segundos eu falo, não sei mais quem eu sou, tem que descobrir de novo. E tu não pira? Não dá uma... Eu sou Como é que libriana, tu né? reage? Eu sou libriana.
tenho essa licença astral para não saber quem eu sou. Tá, eu sou virginiana, gente. Não vamos entrar nesse mérito, a gente vai começar a chorar. Eu não entendo nada de signo. Eu não entendo, só sei que eu gosto de listas. Eu sou de Oxum, só sei. Oxum, Xangô. Oba! Você também? Pares. Olha, Irmãs. são as melhores pessoas. A gente pode Cabeças começar a se se encontrando. elogiar? A gente pode. A gente deve voltar pro A gente videocast? deve voltar pro A gente A deve. gente deve. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou voltar pra pergunta da Bruna, porque senão depois a gente não Salve, faz... Bruna. Salve, Bruna, vai ficar chateada. Mas um outro momento a gente vai se É isso aí, elogiar. tomar uma cerveja, aquelas Isso, coisas. falar da gente, porque, né, filhas de Xangô é assim, a gente é muito... Mas vamos voltar à pergunta da Bruna, que ela fez uma pergunta, ela diz que a poesia falada, voltando no tema do Islã, cria uma rede de conexão, operação, conhecimento entre aqueles que participam dela. Pensando na nossa sociedade, que tipo de aprendizado e estratégia o Islã pode nos ensinar? Uau! A Bruna é dessas, ela sempre faz isso. Essa daí é tipo de Enem. Por isso que a gente pergunta de tirou ela Enem. daqui, não mentira. Por isso que a Bruna não tá aqui hoje. Por isso que a Bruna não tá aqui. Bruna, você tá ouvindo a gente, querida? Por isso que você não tá aqui hoje, porque tu manda essas perguntas. Não tem como. Ok, primeiro por ser um movimento social, né? Não um movimento social como um movimento social, mas é um movimento que se organiza dentro da sociedade. E que ele é democrático, porque ele acontece na rua, ou seja, e de forma circular, normalmente. Então, assim, já temos aí vários pontos que fazem dele revolucionário. Ele tem espaço aberto para falar, para várias pessoas falarem. Tem alguns que têm, o Islã das Minas, por exemplo. Minas de todos os tipos podem falar. No Islã resistência, normalmente são pessoas negras que falam. Então, assim, tem os seus espaços delimitados, seus lugares de fala. Mas é um espaço onde a gente está ali para construir novos pensamentos, ouvir, né? Eu acho que o lugar da escuta ele é um primeiro lugar de mudança social. E um lugar também onde pessoas que são pouco ouvidas podem falar e serem ouvidas, por quem está ali. Então, eu acho que essas centelhas, né, de ideias, de provocação política e poética, para mim, não tem nada igual. Assim, comida no prato... Islã na rua. Comida no prato, Islã na rua. Vai ser um tema nesse podcast, hein, gente? Olha, Pronto. achamos o tema. Achamos o tema. Então, você com a cabeça de diretora e de poeta, por exemplo, como que é a diferenciação na hora de atuar para televisão, por exemplo, e de atuar em teatro? Por exemplo, cita um exemplo assim, do que você sentiu mais diferença, entendeu, nas atuações. Olha, eu tive uma formação em que foi tudo muito bem divididinho, assim. Eu estudei... Na escola que eu estudei, tinha a mesma quantidade, mesma carga horária para TV e para teatro. E uma coisa que eu sempre identifiquei em comum entre os dois pontos era a necessidade de uma relação... Tem gente que gosta de chamar verdadeira, tem gente que gosta de chamar verossímil, tem gente que gosta de chamar sincera. Verossímil, alguém ainda fala isso? Verossímil, a gente fala bastante em teatro. Porque às vezes não é verdade, porque tem uma coisa Já que é é tipo a quarta assim... palavra que ela fala aquilo, isso que a gente precisa anotar, amiga, para a gente poder falar O isso. dicionário dela faz Para poder assim. chegar num lugar e falar, é verossímil, pá, verossímil. A gente precisa aprender. A gente precisa, amiga. Não, mas é porque o verossímil a gente usa normalmente porque a gente, assim, tecnicamente, a gente entende, a gente sabe que eu sou a Luísa, que eu não sou a Cristal. Mas naquela circunstância, né, eu sou. Então, ali não é que não existam verdades, existem verdades, mas elas são umas verdades construídas por artistas, por pessoas que estão fora, artistas e técnicos, construindo aquilo. Então, dentro daquela realidade ficcional, existem mais verossimilhanças do que verdades absolutas, entendeu? Então, por isso eu digo, tem gente que fala verossimilhança, tem gente que fala verdade. Mas eu acho que nesses dois lugares, a relação de verossimilhança, de verdade, de honestidade, de sinceridade, com o que você está dizendo, assim, é tentar abrir a percepção para a vida nos dois pontos. Como que eu aproximo essa ficção, ou essa história, ou essa forma de contar, ou essa corporeidade, porque o meu teatro, eu entendo que é um teatro muito dançado, principalmente quando eu dirijo. Então, como é que eu transformo isso em uma coisa que um terceiro acredita?
né? Que a pessoa que está assistindo embarca. Eu Aí assisti... o verossímil. Entendi. Isso. Água. Isso. Faz sentido. Eu, Entendi por agora. exemplo, eu assisti uma peça... Quero mandar um beijo para a Grace Passou. Gleice passou, amo. Eu vi a Gleice na Flip uma vez, maravilhosa. Sim. Eu assisti a peça dela, o Vaga Carne, e acho que é a minha peça preferida, assim. Peça preferida para ler, peça preferida para assistir, peça preferida para assistir em vídeo, porque ela fez um filme também, então assim, que mulher. Mas Que eu mulher. lembro, Menos perfeição. eu lembro da sensação da primeira vez que eu assisti a peça, num momento em que a voz sai do corpo e vai para o refletor, sai do corpo e vai para a cadeira, e que eu, como espectadora, chegava a pensar assim, será que a voz fez isso mesmo? Tipo assim, eu sei que a voz não pode fazer isso, mas ela criou uma situação tão verossímil para mim que por um segundo eu duvidei da realidade. Eu acho que esse é o grande poder Cara, e é do ator. muito doido, porque isso que você traz é quase uma experiência de voltar à infância. Porque eu tenho um filho de 4 anos. E é exatamente esse movimento. Ele acredita em coisas verossímeis, digamos. Tipo, quando ela fala assim... Aprendeu, né? Vai usar pra sempre, né? Respeito o close, meu amor. Mas, não, é só... Eu tenho uns devaneios, mas eu acho que faz total sentido. Se não fizer, você me fala, não faz sentido nenhum, e aí eu volto. Mas como a arte, ela tem esse poder de voltar para a infância, porque o meu filho... E eu não diria infância, eu diria... A essência, porque a infância é a essência. Será que a voz está na cadeira? É uma coisa que meu filho nem duvidaria. Ele ia falar, a voz está na cadeira. Para ele ia ser óbvio a voz está na cadeira. A gente que vai construindo coisas conforme a gente vai crescendo, e aí a gente não acredita que a voz está na cadeira. Sabe? É muito doido. Eu nunca tinha pensado nisso, mas o poder da arte também nesse lugar. E aí, puxando para nós, pessoas negras, muitas vezes, como a gente é treinado para sobreviver em algumas determinadas situações, como que a gente, muitas vezes, é podado e não é permitido pensar se a voz está na cadeira, saca? Então, assim, como a arte, eu dei uma volta do caramba, mas eu acho que tem sentido que é pra dizer isso assim. Tipo, mas faz total sentido. Se eu estiver viajando, vocês me cortam e comentam aí onde tá viajando. Mas de como a arte também é importante para nós, pessoas negras, e pra gente... E para a gente ocupar esse lugar que muitas vezes a gente não é ocupado. Isso aí a gente pode ver pelo número de teatros na Baixada Fluminense, número de teatros, sabe? Tipo, em regiões que não são de um determinado poder econômico. E como seria importante, talvez, a gente ter mais teatros e mais arte nesses locais, justamente para que as pessoas de lá pudessem acreditar que a voz também vem da cadeira. Sim, muito linda a sua fala, inclusive. É sistemático mesmo, né? A gente vai criando, vai delimitando os lugares de pensamento e de percepção, assim, para a gente acordar, se alimentar com o básico, com um fast food ou com alguma coisa bem rápida, ir para o trabalho, trabalhar, voltar, ir para o trabalho, voltar. Assim, o lugar do pensamento... E a gente se perde da essência nesse processo. Exatamente, ele está só reservado à criança. E que tem que acabar, e que uma hora tem que acabar. Né? E eu acho que o trabalho do artista é recuperar esse estado do brincante. Né? Tem muito, a cultura popular, inclusive, fala muito do brincante. Né? Quem faz cultura popular é um brincante. E eu acho que trazer isso para o teatro, trazer isso para o trabalho do ator, para mim é muito importante também, para a gente entender que é um trabalho sim, é um trabalho duro, muito duro. Às vezes dá coisas, muitas coisas. Mas você também representa ou você é a Luísa? Olha, os textos que eu escrevo, eles saem de mim, né? Saem de mim da mais profunda eu. E que, às vezes, é até dolorido, assim. A gente trabalha com dor no slam, muitas vezes, assim. É até uma crítica que eu tenho e que eu já fiz para minhas colegas do Slam das Minas, que, inclusive, foi uma coisa que me afastou um pouco, que parecia que quem fizesse sofrer mais, quem mostrasse mais dor, quem sangrasse mais, ganhava. Aí... Nossa, que pesado. Aí eu falei... mulher preta entende de sangrar, né? E aí a gente volta para casa, quem cuida do ferimento, entendeu?
em muitos momentos, eu acho que também funciona como forma de dissolver. Muitas vezes eu cheguei lá com textos que eram de dores profundas minhas, e por ter conseguido falar esses textos, eu saí mais leve. Mas aconteceu também de eu falar esses textos que são dilacerantes e me deparar com gente chorando, e não por emoção, mas por gatilho. Gatilho. Falando então, em assim, gatilho, é delicado. A gente pensando nessa questão de força, de sangrar. Essa questão da mulher negra ter que ser forte o tempo todo, isso na arte, na sua atuação, você também percebe isso? Com certeza. No Iabá tinha uma fala, numa cena, que era exatamente isso. Você não precisa ser forte o tempo inteiro. Às vezes, a nossa maior fortaleza é mostrar a vulnerabilidade, mostrar a fraqueza, deixar ela aparecer, né? E isso não é permitido pra gente, normalmente. Principalmente quando a gente não está entre os nossos. Então, eu acho que a gente tendo essa consciência de que somos fortes sim, mas temos nossas fragilidades e elas podem aparecer e a gente pode desmanchar, pode ter um ombro para chorar. Eu acho que como é que é aquela palavra? Eu assumi a palavra. É estratégia de vida. Quem sabe de palavra bonita que é você. A gente estende também, obviamente, as mulheres pretas que estamos aqui hoje, mas no nosso podcast também é sobre mulheres indígenas. Então, eu vou repetir aqui a frase: não temos que ser fortes o tempo todo. É isso, gente. O nosso mantra. Vamos de novo? Não temos que ser fortes o tempo todo. É isso. E, assim, você transita em diversas áreas da arte, né? E o seu caminhar, eu quero saber mais ou menos na sua vivência, como foi, tipo, o que você enfrentou para você chegar onde você chegou hoje, porque a gente sabe que é complicado o reconhecimento de mulheres negras, indígenas, trans, e para chegar em um determinado lugar onde você quer estar, é muito chão. Sim. Então, assim, quanto que você caminhou para você chegar, você tá satisfeita, entendeu? Ou tá caminhando, né? Ou tá caminhando. Eu só vou fazer um parêntese nessa fala da Tamara, porque assim, a gente sabe que mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres pretas, enfim, sempre produziram conhecimento, sempre produziram conteúdo. Só que elas sempre lutaram guerras mesmo armadas pela liberdade do seu povo e do seu país. Só que elas nunca tiveram esse reconhecimento, né? Pegando esse gancho da Tamara sobre desafios, e aí, enfim, 2 em 1 agora a pergunta, da Tamara junto com a minha. Mas você acha que quais desafios você enfrentou, como a Tamara perguntou, e aonde a gente está ainda? A gente tem que caminhar muito? Tá. Antes de falar dos desafios, assim, eu vou falar também das vantagens que eu tive nessa vida. E que uma delas é ter um pai artista. Isso não vou negar. Com certeza, isso me fez entender que a arte poderia ser uma possibilidade. Uma possibilidade de vida e de trabalho. Entender a arte como trabalho foi essencial para a minha escolha, assim. Porque, muitas vezes, para pessoas como nós, assim, essa realidade é muito distante. E, para mim, não foi. Essa realidade sempre esteve dentro de casa. Desde quando eu era criança, eu lembro da minha mãe, a gente assistindo a novela, e minha mãe falando assim: filha, aqui é seu pai na vida de personagem. Quando ele está aqui em casa, ele está na vida real. Então, desde cedo, eu já construí na minha vida. Você conseguia diferenciar? Conseguia. E aí, eu conseguia entender que existia um mundo de personagem e um mundo real. Como a Thaís falou, para criança é muito mais fácil fazer essa... Sim. Ou seja, o meu pensamento de artista já foi construído antes mesmo de eu querer. Né? Então, assim, vantagem. Eles terem recebido bem essa ideia. Outra vantagem, ter podido estudar teatro desde os 10 anos de idade, dança desde os 4. Então, assim, esses caminhos já se abriram mais para mim. E aí, a partir do momento que eu decido viver disso, eu entender por quais caminhos eu quero, de fato, aprofundar. Assim, que artista é essa que eu quero ser? E eu não quero ser uma artista sozinha, sabe? Eu quero ser uma artista que anda em bonde, em bando. No Jacksons... Como diz Tamara, anda em... Tropa. Em tropa. Vem de tropa. No Jacksons do Pandeiro, que é um espetáculo musical que eu faço, eu falo essa frase: eu sou um bando. E eu acho que essa é a minha responsabilidade nesse momento social, pelas vantagens que eu tive, pelos caminhos que eu consegui, que foram abertos para mim, não chegar sozinha, trazer
gente comigo, trocar com as pessoas, ouvir, cada vez mais tá retornando para minha comunidade as conquistas que eu vou conquistar e que eu não estou satisfeita. Não, quero muito mais coisa, muito mais planos, muito mais caminho. É isso aí. Então, além de bando, de tropa, somos uma comunidade, né? E pensando nisso, como você falou sobre em relação à arte, como sua construção de projeto de vida sempre foi muito próxima para você por conta, assim, do seu pai, Serjão querido. Mas, assim, pensando em outros jovens que não têm essa realidade tão próxima, como eles podem traçar esse caminho, quem quer viver de arte, quem quer ter isso como projeto de vida, que a gente fala muito aqui no Futura, como começar, assim? Você teria alguma dica? Outro jovem, você também é jovem, né? Só eu e o Thaís, que não somos jovens aqui. Querida, mas você quem não é também. jovem aqui? Eu sou super jovem. Todos jovens. Jovens Forever mais young. jovens. Vocês estão vendo agora um videocast. Olha como eu sou jovem. Olha como a Forever Luísa é young. jovem. Todas, Luísa, jovem, Tamara. Só que junta aqui não dá 50 anos, meu amor. Tu jura? Vamos deixar a Luísa responder. Então, eu vou dizer o que meu pai me disse quando eu falei, pai, eu quero ser atriz. Eu acho que o primeiro ponto é estudar. Pra tudo, né? Pra tudo. Não é porque eu estou no canal de educação, mas é porque realmente... Mas é porque às vezes a gente acha, não, é porque ser atriz tem que ser magra, tem que fazer harmonização facial, tem que fazer teste de sofá, ou tem que conhecer não sei quem. Não. Tem que conhecer não sei quem, até que tem. Conhecer muita gente. Conhecer gente tem que conhecer. Ajuda. Network é bom. Ajuda. Um LinkedIn, né? Que LinkedIn, meu amor? Tu conhece na creche, tu conhece na escola, tu conhece padaria, na sua eventos. vida. Um network. Mas isso network aí só na o povo da padaria. Zona Sul, né? Que conhece na escola. Ajuda muito. Tu faz network na padaria, olha isso, gente. Quando a gente sabe que a pessoa vem de Miracema, ela faz o network come pão, na não. padaria. Não come pão, não. Não, mas tu acha que essa gente vai network gente. na padaria? Desculpa, Luísa, eu tô por fora de network network, na então. padaria, Luísa. Olha, acho que um bom lugar para fazer o network para quem quer ser atriz ou ator Não é na padaria. não é na padaria. Realmente. Só se quer ser padeira. Toquei agora, realmente. Mas é no teatro, assim. Eu acho que tem que assistir teatro. Assistir muito teatro. Muito. E em todas as peças que puder. Muitas vezes a questão é grana. Então, assim, muitas produções estão abertas, estão fazendo programas de formação de plateia. E eu acho que catar essa peça. Será que tem um ingresso? Será meia? Será que tem um ingresso solidário? O que é que rola? Mas assistir muita peça, assistir muito teatro, porque você vai criando repertório. Você vai vendo, esse ator faz assim, aquela atriz faz daquele jeito, esse diretor teve essa ideia, contou essa história de um jeito, o outro contou de outro. Não tenho como pagar uma universidade, eu não tenho como pagar um curso de teatro. Assistir teatro é uma grande escola. E tem projetos sociais também, né? Tem Sim, vários. exatamente. A Luísa, ela é produtora do Projeto 111, Lu. E aí eu queria que você falasse aqui pra gente, pra quem não conhece ainda, o que é o Projeto 111. Você pode trazer pra gente? Posso. Bom, o Projeto 111 é uma parceria minha com Jennifer Dias, que também é atriz. Maravilhosa. E com Lorena Lima, que é cenógrafa, arquiteta. A gente se juntou lá em 2017, no final de 2017, para pensar um projeto que primeiro começou como um evento e aí até hoje a gente continua se pesquisando, se encontrando, tentando entender as outras funcionalidades dele, tentando captar grana, entender espacialidades e todas essas parceiros, essas coisas para ele continuar acontecendo, mas que a ideia dele era juntar num único espaço, que primeiro foi na Praça 11, por isso a gente chamou de 111, que era na Praça 11, número 1, e o dia que deram para a gente fazer o evento foi no dia 11/11, era o único dia que tinha. Mas tem uma coisa cabalística aí com esse 11, bem né? cabalístico. E aí, a ideia era juntar pessoas de diversas partes do Rio de Janeiro, de diversas classes sociais, com protagonismo negro. Tinham artistas brancos que fizeram parte também, mas o protagonismo era negro. Então, isso era muito claro. Era tipo assim, a gente chamava uma pessoa ali uma pessoa branca que talvez fosse conseguir trazer mais público pra gente, porque a gente também dependia da entrada dos ingressos para conseguir pagar os artistas. Mas chegando lá, o assunto principal, o protagonismo, quem guiava
eram os artistas negros, os melhores horários para os artistas negros, os filmes, temáticas negras. Tinha slam nos intervalos. Era um artista, um poeta falante, que a gente chamava, né? Um artista, um poeta falante, um artista, um poeta falante. No início, a gente sempre começava com filme, e aí fazia debate sobre o filme. Enfim, foi um projeto que, ao longo de 1 ano e meio, a gente foi fazendo com uma certa periodicidade, e aí parou um tempo depois da pandemia. E agora, esse ano, provavelmente vai acontecer o retorno histórico do Projeto 111. Aguardem nas minhas redes sociais, eu vou falar lá e também lá, @Projeto 111. Não, @111 Projeto. Deixa eu fazer uma pergunta para o pessoal que está assistindo, né? Para quem não está assistindo, eu vou descrever. Você tem uns riscos no rosto que você fez, uma testa, né? Isso. Um no nariz, um pouco entre os olhos. O que significa isso? Olha, eu não sei muito o que significa. Na verdade, eu faço isso desde que eu era criança. Que legal. Quando as pessoas começaram a me perguntar o que era, eu comecei a tentar achar respostas. E aí eu acho que talvez, assim, tenha a ver com o fato de, quando eu era criança, eu fazia dança do ventre. Então, tinha alguns desenhos no rosto que a gente fazia para dançar, principalmente no centro. Filha de artista, né, gente? O que eu fazia quando eu era criança? Fazia guerrinha de mamona. É isso. A outra fazia dança do ventre. Enfim. Menina, eu me lembro que eu fazia balé e aí no balé eu não podia pintar minha unha colorida. No balé eu não podia ir maquiada. No balé eu tinha que usar uma meia rosinha. Eu não me identificava muito. Depois, mais velha, eu fui fazer balé também, por eu entender a técnica, não sei o quê. Mas eu lembro do dia que eu olhei para o professor de balé e falei, eu quero fazer dança do ventre. Influenciada pela Jade, do Clone. Influenciada pela Jade, do Clone. Mas eu fiquei 10 anos fazendo. 10 anos. O primeiro sonho... Mais tempo do que a Jade. Com certeza. O primeiro sonho da minha vida era ser professora de dança do ventre e morar no Egito. E dançar. E eu só fui entender que isso era uma relação minha, do meu corpo, com a minha ancestralidade, quando eu descobri que o Egito era na África. Demorou, minha gente. Olha só. Por que não ensinam isso na escola? Salva. Coincidências. Mas eu acho que tem a ver com isso, assim, também com uma ancestralidade, com... Porque tem diversas tribos até do continente africano que tem algumas marcas no rosto, né? Tem bastante. A pintura corporal é também uma característica dos povos negros. E eu tava pensando sobre isso esses dias, e aí eu lembrei de uma frase que fala assim, o Oxum lava primeiro as suas joias antes de lavar os seus filhos. E eu fiquei pensando o quanto é importante a gente cuidar da gente, e os adornos têm muito a ver com isso, assim. Então, cada vez mais eu tenho pensado mais em como eu me identifico e como isso vem para fora, assim. Aí isso vai se refletir, obviamente, na forma como eu uso meu cabelo, na forma como eu me maquio, na forma como eu uso bijus, joias e roupas, né, moda, né? Como é que eu me expresso para o mundo? Não como uma coisa ditatorial, segmentada e que tem que ser, não, a gente tem que usar isso porque isso está na moda. Não, mas como é que eu consigo expressar na forma como eu me apresento no mundo quem eu sou, quem eu quero ser. E é legal essa questão da pintura e do adorno, que também para os povos indígenas, também tem cada pintura, cada etnia tem seu simbolismo. E a gente, por isso que eu perguntei essa questão da pintura, porque tem esse simbolismo por trás, né, em alguns casos, em algumas questões. Eu tenho várias tatuagens, embora vocês não estejam vendo nenhuma, mas eu tenho algumas e cada uma tem um simbolismo para mim. Por isso que eu achei bem interessante essa questão do risco na testa. E, curiosamente, são 3 pontinhos que eu faço sempre, tanto aqui quanto aqui, e... Tem ali, ó, o 111. Tá... De novo. Toda da numerologia. Mas desde criança que eu faço mesmo. Eu ia pra escola, assim. Ainda tem uns que eu não fiz hoje, que é bem embaixo do olho, que eu faço sempre também. Eu lembro que, às vezes, acabava o meu delineador, pegava o rímel, fazia na cara, assim, aí ia derretendo ao longo do dia. Ficava uma maravilha. Luísa, não sei se eu pedi muito, mas a gente ficou muito curiosa aqui sobre a questão do slam. Você conseguiria citar um slam seu pra gente? Menina, peraí. E aí ela pega a convidada de surpresa, Brasil. Gente, a graça é Ela essa, chama pro embate. Não, eu não vou te calar. Eu não vou te chocar. Nesse poema, eu não vou sobrepor palavras de efeito para lhe impressionar. Hoje lhe ofereço contemplação.
Ué, não tá bom, não? Eu me fiz poeta e poeta não tem obrigação de falar o que vocês querem ouvir, não. Poeta cria. E eu tô aqui, criando estacas para imaginar o tempo. Divido com você, quer? A gente chupa o tempo como um picolé. Porque quem é que vai limpar o sangue que vocês gostam de ver nas telas, nas rodas, nos palcos, nas lives? Quem limpa? É a lágrima? É a lágrima que limpa? Mas se é o sal da lágrima que conserva a dor, eu é que não vou chorar mais. Foi aí que meu dentro corroeu. Porque o sal da lágrima também corrói. Aqui, ó, a pele do meu rosto. Tá vendo? A mão tá calejada de tanto esfregar sangue pisado nesse chão de terra batido. Sangue que vocês jogaram aqui, acha que eu é que vou usar esse meu sangue para fazer obra de arte? Que vocês vão colocar no museu? Esses mesmo do alto escalão europeu, tal qual fizeram com as obras do Kemet. Eu serei o futuro Tutankhamon? Coitado, nem soube que a história o embranqueceu. E tu, que nem conheceu a terra dos homens pretos, esse homem que é Deus. Eu não escrevo versos para servir de mola para o motor de soco que vocês dizem que eu dou. Eu sei que normalmente a minha arte grita sangue, grita lágrima, mas eu quero falar de flor, pô. Porque esse branco faz um risco no papel e pode ganhar até prêmio Nobel, mas para preto aparecer tem que merecer. Mostrar as tripas e quase fenecer para quem sabe um dia, talvez, a algum branco comover. Eu consegui? Pouco importa. Pois se é pela ira que eu me transformo, é entre os meus iguais que se faz a cura. Sankofa é o apontamento para o futuro que, como um estilingue, precisa recuar para poder atacar. Eu tô em ponto de ataque, eu tô hipertensionada. É pedra, ferro, flecha e fogo. Os 4 elementos existem através de nós. Eu sou porque nós somos a pólvora do mundo. Nosso futuro se anuncia no passado mais remoto. A nossa tecnologia ancestral, a gente atravessou o tempo. O nosso pé só chegou até aqui, pois um impulso foi dado lá de trás. Somos resultado da resistência ancestral. Como já dizia o honorável Marcus Garvey, de pé, raça poderosa. De pé, raça poderosa. Deus, potência. Arrepiada. Bom, Nossa, como que a gente termina isso? Meninas, tinha muito tempo que eu não falava gente esse termina- texto. Não, Até papo deu reto. Que entrevistada é essa? Melhor Gente, a que... Luísa Não, o conseguiu pontapé, sabe? um feito no jornalismo na minha Foi uma carreira, me loucura. deixar com o olho cheio d'água. Eu Para. nunca fiquei com os olhos cheios Ela d'água. está lacrimejada. Cadê o Dama Close? Não, gente. Luísa, muito obrigada. Acho que não tem mais nada a dizer depois disso, né? Com Não, essa reflexão. Nem pode. Nem vou falar o quê? O que a gente fala vai estragar tudo que ela fez aqui brilhante, Então, gente. brilhante. Muito obrigada. Eu agradeço muito, muito mesmo a escuta de vocês, esse momento bonito que vivemos, conversando, se olhando, muito feliz mesmo. Axé. Axé. Axé, foi ótimo. Obrigada, Luísa. Obrigada, meninas. Obrigada a todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo. E eu convido vocês para ouvirem e assistirem o podcast Ela Faz Assim e também os outros episódios dos nossos podcasts Ela Faz Assim na sua plataforma de áudio e de vídeo favorita. Obrigada, pessoal. Luísa, deixa sua rede. Você não deixou sua Olá. rede, por favor. Gente, acompanha lá, @LuisaLorosa no Instagram. Tem vídeos no YouTube, tem músicas lançadas no Spotify. E, quer dizer, Spotify não pode falar, né? Pode. Pode. Tem tá. música? Tem música, tem 2 Aí, músicas tá vendo? lançadas. Quase uma hora conversando aqui. Ela Não falei da música, esqueci, é tanta coisa, minha gente. Mas tem música, tem clipe, tem tudo pra vocês acompanharem e seguirem aí, que muita coisa ainda vai acontecer. E vamos acompanhar com certeza. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Beijo, tropa. É nóis. Beijo! Esse podcast tem edição e finalização da Tímpano Audio Design e produção de Rodrigo Sundim e Luiz Santiago Málaga. Som direto de Joyce Santiago, edição de Luiz Freire e coordenação de jornalismo de Pedro Henrique Lima.